Ei, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar do barroco holandês. Eu queria esclarecer uma coisa que no barroco flamengo, eu esqueci de falar. O barroco, a origem dele, o nascimento do barroco é na Itália. Então, por isso que o barroco italiano eu falei de arquitetura e falei de escultura. Nos outros países, na expansão barroca, como Holanda, França, Espanha, Flandres, eu vou falar só da pintura, ok? Então hoje a gente vai começar a falar de Holanda e aí a gente tem uma questão muito interessante a ser dita. Na Holanda a gente tem uma realidade bem diferente. Vou explicar por quê. O contexto é super importante para a gente entender esse caminho do barroco holandês, ok? Bem, a divisão da Europa em um campo católico e um campo protestante vai afetar muito o barroco na Holanda. A região sul dos Países Baixos, que hoje se chama Bélgica, permaneceu católica. E vimos com Rubens, na Flandres, como que ele recebeu inúmeras encomendas de igrejas, príncipes e reis para pintar grandes telas que celebrassem o seu poderio. Porém, as províncias do norte, estamos falando da Holanda, rebelaram-se contra os seus governantes católicos, os espanhóis. E aí a Holanda se torna um estado independente, isso foi em 1579, e protestante. Já as províncias do sul, hoje Bélgica, continuaram nas mãos dos espanhóis e continuaram católicas. Bom, outro fato importante é que com o início da superioridade do comércio mundial e uma rápida expansão urbana que o acompanhou, cria-se uma situação com uma nova elite mercantil e uma classe regente recém-enriquecida. Agora, sem os velhos patrocinadores, o Estado e a Igreja, porque do Estado agora eles eram uma nação independente, não dependiam mais do monarca, do rei, e da Igreja porque agora eles eram protestantes. Então, na verdade, calvinistas que rejeitavam a tradição católica de decorar igrejas com imagens de santos e cenas bíblicas. Aí, quem que se torna a maior fonte de sustento para os artistas? Quem que vai fazer as encomendas de obras de arte? O comprador particular. E aí, a vida do artista, dos pintores, muda muito. Antigamente, eles recebiam as encomendas, da igreja e do Estado. Agora, eles deviam pintar primeiro seus quadros e depois sair à procura de um comprador. Se por um lado era bacana, tudo tem dois lados, Se por um lado era legal porque agora você já não tinha mais um chefe, que ficava ali no seu pé com a encomenda, não, eu quero assim, assim, assado, Por outro, você precisava ir aos mercados, às feiras públicas, ou então você tinha que recorrer aos intermediários, os negociantes de quadros, mas aí você já não tinha tanto lucro, porque ele ia querer ganhar o dele, então, você tinha que dar ali uma comissão para ele. Tudo tem dois lados, Fora a concorrência acirrada. E esses compradores, eles preferiam assuntos que fossem mais próximos da sua própria experiência, da sua realidade. Eles não queriam assuntos muito reflexivos, muito espirituais, E aí é que se desenvolvem muito temas como paisagem, naturezas mortas, cenas do dia a dia, que são as pinturas de gênero, já eu explico, retratos, Esse comprador vai adorar se ver retratado, ter na sua casa o seu retrato, ele vai poder comprar isso. Gente, a Holanda nessa época,
ela foi muito próspera, né? As navegações, o comércio, a ciência, eles eram avançadíssimos. Tanto é que isso vai refletir tanto na arte que essa época na Holanda é chamada a Idade de Ouro da pintura holandesa, que é o século XVII. Também teve uma tendência muito grande para a especialização, porque era assim, você pintava uma coisa, ia vender, fazia sucesso, você repetia essa coisa, e aí você ficava, por exemplo, você pintava marinhas legais, e aí você fazia sucesso com isso, começava a vender bem, e aí você se tornava um especialista em marinhas, já outro em retratos de grupo, já outro em retratos. Foi um surto de pintura de alta qualidade e um grande número de artistas especializados. Disse por aí que nessa época havia mais ou menos 500 artistas na Holanda ao mesmo tempo trabalhando e conseguindo sobreviver. Então, quando a gente fala de barroco holandês, óbvio que o barroco, principalmente o de Caravaggio, vai chegar lá, como chegou na Flandres, né? Mas ele vai ser uma coisa... O holandês, ele, nesse perfil, o barroco dramático, né? Teatral, emocional, não vai seduzir, não vai interessar tanto o holandês, né? Esse novo comprador holandês, não. Mas não quer dizer que não tenha barroco e que muitos artistas não tenham trabalhado o barroco, né? Mas vai ser um misto. Uma grande tendência dessa pintura holandesa vai ser o realismo. Aí eu quero o realismo, sabe? Aquela coisa realista. Aí eu quero fazer um comentário meu, pessoal. Eu fico pensando, interessante, né? Porque com esses anos todos que eu dou aula, eu percebo que é uma coisa assim, cultural, que vem na veia da gente. A gente não escolhe, não, vem assim. A maioria das pessoas acha a melhor arte ou acha que é arte o que é mais realista possível. Tanto é que, lógico que eu estou falando de pessoas que não foram iniciadas no estudo da arte, né? Então, o que agrada mais a maioria das pessoas é o realista, o que você identifica. A pessoa fala, nossa, que bacana, esse artista é fera, etc e tal. Então, o realismo, ele tende a agradar mais a gregos e troianos. Entendem o que eu estou querendo dizer? E aí eu fico pensando que talvez essa tendência realista também, tá? É um detalhe. Essa tendência realista que a pintura holandesa vai ter seja por causa disso. Porque o grande comprador, o eleitorado dos artistas vão ser mais as pessoas do povo, né? Então elas prefiram essa conversa mais realista, né? Essa abordagem mais realista. Entendem o que eu estou querendo dizer? Minha opinião, são minhas reflexões. E aí muitas pessoas consideram a pintura holandesa representações diretas de cenas realistas do dia a dia. E somente isso, né? Como se fosse realista só para contar o que acontece no dia a dia daquelas pessoas que são as compradoras dos quadros. Ou seja, feiras de aldeia, carnavais, banquetes, casamentos, festivais religiosos, com uma alegria assim, né, desenfreada. Mas não, a gente vai ver que tem esse lado, mas a gente vai ver um outro lado que foi chamado, né, deram um nome de simbolismo disfarçado ou simbolismo dissimulado. É uma característica da pintura holandesa, mas que não nasceu, ninguém dorme e acorda simbolista dissimulado, né? A gente já viu no Renascimento flamengo como é que eles tinham a tendência de fazer uma pintura sagrada, lembram? Num ambiente cotidiano, sem fazer com que ficasse vulgar.
colocando símbolos como no casal Arnulfini, né, que eles fazem uma cena de um sacramento, que é o casamento, num quarto do casal, mas ali através de vários recados, né, vários símbolos, eles colocam uma coisa sagrada. Então já é uma tendência deles. Vai continuar. E agora, mais ainda, porque diante dessa situação protestante, em que a igreja recusa as imagens religiosas, né, as cenas bíblicas, onde ela é mais austera, vai mais para o lado da simplicidade, ainda mais que você não vai ter tantas, né, tanta temática religiosa, que você vai pôr os recadinhos por trás. Então a gente vai ver que nesse simbolismo disfarçado, a gente vai ter representações que são aparentemente realistas de objetos e motivos cotidianos. E aí a gente vai ver isso de novo, né? Às vezes atrás de uma cena super realista de um ambiente cotidiano, a gente vai ver por trás mensagens abstratas sendo passadas ali, disfarçadas. Bem, e aí a gente vai falar de um quadro, esse artista que eu vou falar, e eu acho que até especialmente por isso eu o escolhi, é um artista não muito conhecido, mas temos um quadro dele que é muito bom para explicar isso do simbolismo de simulado versus realismo. É o Isaac Elias. O quadro se chama A Festa ou Alegre Companhia e é de 1629. O quadro retrata uma série de figuras envolvidas em várias atividades, sentadas ou de pé ao redor de uma mesa, no interior de uma casa. Aí é uma coisa que eu queria parar para explicar. No início eu falei que temas tais como natureza morta, pinturas de gênero. Pinturas de gênero, gente, são cenas cotidianas de interior. São cenas de interior e cenas cotidianas, cenas do dia a dia, como essa que eu estou mostrando para vocês. Então é uma pintura de gênero. Nesse quadro eu chamo a atenção para duas pinturas que estão penduradas na parede atrás das figuras. Uma retangular e uma oval. É um pouco difícil da gente ver, mas a gente aproximando, a gente vê que a imagem, a pintura retangular, é uma imagem de um tema bíblico que é o dilúvio universal. E à direita, a pintura oval é uma cena de batalha. Isso é um recurso também bem popular para você passar um recadinho disfarçadamente, que é uma pintura dentro de uma pintura, né? Você passa na pintura, você coloca lá dentro uma pintura que sutilmente passa um recado. Qual é o recado? Bem, a gente vê que em comparação com a cena, né, os dois temas, dilúvio e batalha, contrastam muito com a alegria proposta pela cena, né, do ambiente. O dilúvio faz alusão à punição divina pelos pecados da humanidade, né? E aí a gente faz relação com uma tendência calvinista, protestante, generalizada para a moralização. É uma cultura de encorajamento para você viver uma vida virtuosa, o tempo todo te lembrando da transitoriedade dos prazeres mundanos. Como é que tudo é passageiro? A morte chega para todo mundo. Lembra dos vanitas? Dos temas de vaidade? Que mostram que todo mundo vai morrer, seja rico, pobre, bonito, feio, poderoso ou não, todo mundo vai para o mesmo lugar. A morte busca todo mundo, iguala todo mundo. Um outro detalhe interessante nesse quadro, observa do lado direito um casal. Observem que eles não participam da cena e olham para o espectador. Por que eles estão ali de pé, olhando para o observador e não participam da refeição? É possível a gente interpretar que a cena que acontece ao lado, a cena realista que acontece ao lado deles, na mesma sala e ao mesmo tempo,
seria tipo uma representação alegórica, uma metáfora, né, falando das tentações enfrentadas por um casal. O que um casal, quais as tentações um casal teria que enfrentar na vida de casado? Tipo assim, olha ali é tudo que vocês não devem fazer, né? Vocês devem viver numa conduta virtuosa quando vocês casarem, né? A sua vida do futuro tem que ser de virtude, a vida do casal. E aí, por que eu falo que é uma alegoria? Porque ali os convidados da pintura são uma alegoria dos 5 sentidos: visão, olfato, tato, audição e paladar. Olha que legal. Ali do lado esquerdo, o cachorrinho no colo da moça representa o olfato, o cheiro. Do lado dela tem um cara lendo um papel que representa a visão, lendo. À direita dele um casal, o moço segurando uma taça, que é o tato. Mais à direita do casal, um outro bebendo vinho, sabor, que é o paladar. E finalmente, o da frente à direita, tocando um instrumento musical, que é a audição, a música. Mas ali a farra tá boa, né? Tem cadeira jogada no chão, tá uma bagunça, uma festa. Eles estão movimentando, rindo, né? É uma situação de vida do prazer, que ele representou através dos 5 sentidos. E aí, os convidados funcionam como um espelho moral para o casal. São os persuasores ocultos, né? Que levam o casal pro crime. Bacana, né? Então, esse é um exemplo de simbolismo dissimulado. Atrás de uma cena trivial do dia a dia, de uma festa, né? Tá ali passadinho o recado. Bem, aí a gente falando desse realismo, a gente vai perceber ele muito grande nas naturezas mortas. Uma coisa que eu acho muito interessante é a natureza morta. Vocês sabem o que é a natureza morta, né? A natureza morta são quadros que retratam literalmente natureza, porém morta. Ou seja, um vaso de flores é natureza morta? É, porque é natureza, flor, porém morta, retirada do seu habitat natural, de onde que ela ficava viva. Frutos sobre a mesa e frutas, né? Peixes, tudo natureza morta, retirada da vida, né? Na natureza, ok? Então, a natureza morta, ela não existia como um tema independente, né? E aqui ela vai ser muito agradável, porque ela é decorativa, ela é uma coisa que enfeita, que orna e uma coisa corriqueira do seu dia a dia. Mas através desses 2 exemplos que eu vou dar, olha que interessante como é que a gente vai vendo uma mescla, né? Uma mescla, uma fusão, né? Como é que a mudança vai acontecendo de um tema, porque a natureza morta, ela vinha completando algum tema. Então, não foi do dia para a noite. Olha, por exemplo, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Olha, por exemplo, esse quadro do Franz Schnitters, A Loja de Frutas, feito entre 1618 e 1621. Olha que interessante. Se você prestar bem atenção, o espaço que a figura humana ocupa é 1/3 do quadro, ali na esquerda. 2/3 do quarto já são tomados pela natureza morta. É interessante, né? Outro exemplo, também do Franz Schnitters, O Peixeiro, a gente vê a figura humana num 1/4 do quadro. Os outros 3/4, eles exibem, né, essa mestria técnica e esse realismo na retratação de 300 mil tipos de peixe.
Olha que interessante, observem que interessante. E aí a gente vê que uma das coisas mais espetaculares da pintura holandesa é a reprodução de detalhes minuciosos. Uma coisa bacana que a gente pode levar em consideração é que os pintores holandeses, eles devem ter sido muito influenciados pelos avanços científicos. Tanto as inovações tecnológicas como o microscópio de Van Leeuwenhoek, o telescópio, juntamente com os desenvolvimentos na cartografia, obviamente ajudaram a estender o conhecimento visual do mundo. E aí a gente vai notar que a pintura vai funcionar como um intermediário, através do qual a natureza pode ser representada. Nesses dois exemplos que a gente viu, fica entre um misto, né? Entre uma cena do dia a dia, porque tem pessoas, e uma natureza morta, né? Mas a gente vê que a natureza morta está empurrando as pessoas para lá. E aí, nesse outro exemplo que eu vou mostrar, outro artista holandês, Natureza Morta com Torta de Peru, de 1627. A gente fica impressionada com o realismo, né? A mestria técnica, o quão minucioso é esse trabalho. O realismo é impressionante. E aí, a gente pensa num primeiro momento que seria só uma pintura muito realista de uma cena, de uma mesa, né, na natureza morta, numa mesa. Porém, todavia, contudo, se a gente olhar com um olhar mais cuidadoso, a gente vai perceber que essa mesa está toda mexida. A gente vê um pão cortado, fatiado, o limão com a casca também fatiado, a torta de peru remexida, já foi comida, ostras, azeitonas jogadas na mesa, gomos de frutas, sal e pimenta derramados. E aí a gente percebe que alguém passou por ali e deixou aquela mesa e já foi, morreu. Na verdade, esse quadro é um vanitas, ou seja, um quadro que fala da transitoriedade da vida. Sabe aquela coisa de deixar tudo para trás? Né? O que adianta? É uma mesa farta, é uma mesa rica, é uma mesa luxuosa, mas tudo fica para trás. A vida passa, você morre e deixa tudo para trás. Então tem essa coisa do passou, como a vida passa, transitória, né? Nós estamos aqui por enquanto. E aí é um lembrete exatamente disso. Esse tipo de natureza morta foi muito comum na Holanda nessa época, e a gente vai ver exemplos assim impressionantes de realismo, mas uma grande parte com esse recadinho. Bem, gente, por hoje vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente continua. Conto com vocês. Muito obrigada, beijo e até lá. Continuem curtindo, hein? E divulgando, por favor.